Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos continuar nossas revisões dos conteúdos do 7º ano do ensino fundamental. Vamos falar de plano cartesiano. Vamos lá? Então, plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Então, aqui, o exemplo do plano cartesiano, então essas duas retas perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus, no encontro dessas retas aí no centro dessa imagem aí, ok? Então, as retas perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus entre si, mas na frente a gente vai ver que cada uma dessas quatro divisões aí a gente vai chamar de quadrante, ok? Bom, esse é o plano cartesiano, né, como já falamos, formado por dois eixos. As retas dividem o plano em quatro regiões chamadas quadrantes. Então aí eu tenho o plano cartesiano. A primeira região formada é chamada de primeiro quadrante. A segunda região, formada por essas duas retas, se chama segundo quadrante. Terceira região, terceiro quadrante, e a quarta região, quarto quadrante, ok? Esses quadrantes são considerados no sentido anti-horário, conforme está indicado com essa seta aí, tá? Então, os quadrantes começam no sentido anti-horário primeiro, aí segundo, terceiro e quarto. Então, nesse sentido aí que está sendo indicado por essa seta, certo? A reta horizontal é denominada eixo das abscissas e representado por x, sendo x pertencente aos reais, ou seja, x pertence ao conjunto dos números reais. A reta vertical é denominada eixo das ordenadas e representada pela letra y. Y pertence ao conjunto dos números reais. Então, tá aí a primeira reta, que é a reta das abscissas, a reta horizontal, né? É a segunda reta. Essa que está, como o aluno diz, a reta que está em pé, é a reta vertical, que é chamado eixo das ordenadas, ok? Então, no meio, né, no encontro dessas duas retas, nós temos a formação desses ângulos de 90 graus. Então, está aí eixo x, né, e eixo y. Eixo das abscissas, né, esse eixo aí na horizontal, e eixo das ordenadas, esse eixo na vertical, certo? Par ordenado. Denomina-se par ordenado ao par x e y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x, e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Os pontos de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0 e 0, ou seja, x igual a 0 e y igual a 0, ele vai estar localizado exatamente no centro, aí, no ponto de encontro dessas retas x e y. Tá aí o 0, né, que é o ponto, eu chamo ponto de origem, né, do meu plano cartesiano. E aí, nesse plano cartesiano, o que que nós temos? Nós temos que no primeiro quadrante está representado lá, deixa eu voltar aqui, está mais e mais. O que que isso significa? Isso significa que os valores de x no primeiro quadrante são positivos e os valores de y são positivos também. Então, nesse caso aí, o que que eu tenho? Eu tenho que esse primeiro sinal positivo representa o sinal do primeiro número, e o primeiro número representa o x, que está no eixo das abscissas, que é o eixo x. O segundo sinal de mais, ele representa o sinal do número que está no eixo y. No segundo quadrante, o valor de x, o x tem sempre sinal negativo e o y tem sinal positivo. No terceiro quadrante, o x tem sinal negativo e o y também tem sinal negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Aí eu tenho aí, ó, do 0 seguindo para a direita, todos os valores de x são positivos. Do 0 seguindo, subindo aí
no eixo Y, os valores são todos positivos. Aí do segundo quadrante, né? Do 0 para a esquerda do x é positivo, do 0 subindo o y do 0 para a esquerda o y é negativo, corrigindo, do 0 para cima o y é positivo. Terceiro quadrante, o x, do x para a esquerda é negativo, né? O y para baixo é negativo também, ok? A origem do sistema do plano cartesiano, né? Com as coordenadas 0 e 0. E representação dos sinais da abscissa e da ordenada, ou seja, os sinais de x e de y em relação ao quadrante. Resolução de exercícios. Vamos resolver alguns exercícios para a gente entender como fazer essa localização de alguns pontos, né, de alguns pares ordenados no plano cartesiano. Exercício 1. Localizar no plano cartesiano x, 0, y, os pontos ponto A, 2 e menos 3. Então, o item B, menos 5 e 1. Note que o ponto A, 2 e menos 3 está no quarto quadrante e o ponto menos 5 e 1 está no segundo quadrante. Vamos observar aqui. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, formado pelo eixo x e eixo y, o eixo das ordenadas, das abscissas x e ordenada y, o 0, que é o ponto de origem. Então, o 2 do ponto A, do primeiro ponto que eu quero encontrar, do primeiro par ordenado, o 2 está à esquerda, né, do x, porque ele é positivo. E o menos 3, o y, ele está abaixo, né, do 0, porque ele é negativo. Então, menos 2 e 3, né? Desculpa, 2 e menos 3, que são os dois pares ordenados do ponto A. Então, fazendo a ligação entre esses dois pontos, aí eu tenho o ponto A, ligando o 2 do x com o menos 3 do y. Como foi dito, ele está no quarto quadrante. O ponto B, menos 5, tá? No x ele está para a esquerda. E o 1 no y ele está acima do 0. Então, está aí o ponto B, menos 5 e 1. Tá? Fazendo a ligação desses dois pontos, eu tenho aí o ponto B, certo? Como foi dito lá, esse ponto B, menos 5 e 1, ele está no segundo quadrante. Então, para representar um ponto no plano cartesiano, eu tenho que ter as coordenadas, o valor de x e o valor do y. Então, eu localizo esses pontos no plano cartesiano e faço a ligação entre eles. E aí eu vou ter o ponto procurado. Certinho? Próximo. 2. Localizar no plano cartesiano x, y, os pontos A, menos 5 e 0, e o ponto B, 0 e menos 4. Então, note que o ponto 5 e 0 está no eixo x e o ponto 0 e menos 4 está no eixo y. Então, o que eu tenho aqui? Está aí o meu plano cartesiano, formado pelos eixos x e y, né? Abscissas e ordenadas. Então, o que eu tenho aí? No ponto A, tenho 0 e menos 5. 0 está aí e o menos 5 5 e menos 5 e 0. Menos 5 está aqui para o lado esquerdo, né, do x, e o 0 lá no centro. Então, a união desses pontos é exatamente em cima do menos 5. Por quê? Porque se você for ligar, pontilhar, esse pontilhamento vai ficar em cima dessa reta que representa o eixo x. Então, eu tenho aí menos 5 e 0, então esse ponto vai ficar em cima do menos 5. Esse aí vai representar o ponto A. O ponto B, que é 0 e menos 4, então, lembrando aí, você observa que o 0 está no eixo x. Então, o 0, como ele está no centro do plano cartesiano, o 0 do x e o 0 do y, eles estão no mesmo local, no mesmo lugar. Então, 0 do x e menos 4 do y, que é para baixo. Então, nesse caso aí, o ponto B está em cima do eixo y, lá no menos 4, ok? Exercício 3. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha do Excel.
Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as linhas e colunas dessa planilha, indica as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite. Então, nesse exercício aí, a gente está fazendo o quê? Essa planilha não é o plano cartesiano necessariamente, mas por essa planilha a gente consegue definir em qual linha e em qual coluna está um determinado item que você queira saber. Então, você pode, semelhante à utilização do plano cartesiano, determinar ou dizer qual é a localização de um desses itens dentro dessa planilha através das coordenadas. Por quê? Porque se você observar, na diagonal você tem a numeração. O arroz está na posição 1, o feijão está na posição 2, o açúcar na posição 3, a farinha na 4, o detergente na 5 e aí vai. E na mesma linha da numeração eu tenho também o pão na linha 1, o sabão em pó, o leite, o peixe. Aí na horizontal eu tenho as letras A, B, C, D, E. Então, cada item desse está nessa coluna das letras, né? Então, o que eu tenho aqui? O azeite está ali no meio, né? Entre o papel higiênico e o biscoito. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu analisar esse layout do recorte do Excel, eu posso concluir o quê? Que o azeite ele está na posição 3C. Por quê? Desculpa, 3C, porque ele está na linha 3, lá a numeração 3, e lá na coluna, ele está na coluna C. Então, a localização dele é 3C nessa tabela, certinho? Exercício 4. Sabe-se que no primeiro polígono, as abscissas x foram multiplicadas por menos 1. Deixa eu voltar aqui. E como resultado, temos as coordenadas do segundo polígono. Em relação a esses polígonos, pode-se afirmar que... Então, aí eu estou dizendo que eu tenho um polígono, que a gente vai já ver a imagem. As abscissas x foram multiplicadas por menos 1. E como resultado, temos as coordenadas do polígono 2. Então, em relação a esse novo polígono, pode-se afirmar que o eixo y do segundo polígono é o dobro do primeiro. Não, né, porque não foi multiplicado por 2. O eixo y do primeiro polígono é assimétrico ao segundo polígono. C. O eixo y do segundo polígono é simétrico ao do primeiro. D. O eixo do primeiro polígono é o dobro do segundo polígono. Então, a resposta correta, o eixo y do segundo polígono é simétrico ao do primeiro. Então, está aí a imagem, né? O que aconteceu? Por que ele é simétrico? Porque ele está do lado oposto do quadrante. Então, o primeiro polígono está aqui do lado, no primeiro quadrante. Quando eu multipliquei as coordenadas de x por menos 1, o que aconteceu? Eu só inverti o valor encontrei o inverso do valor do y, tá? Aí eu encontrei um novo polígono semelhante ao outro. Então, é o simétrico, beleza? Galerinha, e por hoje é só. Hoje nós vimos uma revisão do conteúdo do plano cartesiano. Revejam essa aula na plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até a próxima aula.